O meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Desta vez vamos para um jogo diferente e um tema diferente. Em fado, duetos e desgarradas. Este é um jogo da editora portuguesa Pitágoras Games, criado pelo designer Ricardo Jorge Gomes. Este é um jogo para 2 a 4 pessoas de 7 ou mais anos de idade, que se joga mais ou menos em 25 minutos, 30 minutos. Em fado, duetos e desgarradas, vamos ser um gerente de uma casa de fados e vamos ter que criar a melhor noite de fados da história. Para que a nossa casa de fados se transforme na melhor casa de fados de todos. E para isso vamos ter que colocar vários artistas a atuarem na nossa casa de fados. O jogo fado dos duetos e desgarradas tem mais ou menos 2 partes. Na primeira parte nós vamos escolher da nossa mão uma carta que vamos meter a ensaiar e na segunda parte escolher uma das cartas que ficaram nessa linha de ensaio. Nós vamos poder jogar da nossa mão vários conjuntos de cartas. De seguida, vamos ver os vários componentes e depois vamos ver como é que se joga este fado. Começamos por ver as várias cartas de montra. Estas correspondem a cartas que vão aqui ser colocadas para depois poder-se fazer grupos de cartas, pares e trios de cartas, dependendo das várias características destas cartas. E que características é estas? Vou puxar então aqui uma carta da montra. Ela tem as seguintes características. 4 características principalmente. O cantor, o artista, a cor, neste caso rosa, o número e o símbolo. Uma cifra que tem a ver com as cifras utilizadas em pautas musicais. Portanto, estas são as características destas cartas. Que mais? Temos as outras cartas, que são as cartas que vamos utilizar, então, na nossa mão, para depois fazermos pares ou trios dessas cartas que correspondem às cartas da montra. Cada uma delas vai ter também as mesmas características, só que de forma diferente daquelas, certo? Mas também tem o artista, também tem a cor, também tem a cifra ou o símbolo e também tem um número. O que mais? Temos aqui os vários tokens de pontuação. Temos o token de pontuação de número, já vão perceber. Tem o token de pontuação de cifra ou de símbolo, o token de artista ou de cara, como às vezes eles chamam, e o de cor. Por cima disto estão os de bónus. À frente desses estão aqueles de variedade. Isto é, se conseguimos um de cada destes tokens diferente, nós vamos adquirir um destes tokens de variedade, deste micro. Que mais? Temos aqui também o token de primeiro jogador. E, finalmente, temos, então, o manual ou o livro de regras do fado, que está em português, inglês e espanhol. E, de seguida, vamos ver como é que se joga a este fado. Relembrando que todos os tutoriais deverão ser acompanhados por uma leitura, mesmo breve, do livro de regras. Então, como é que se joga a este fado duetos e desgarradas da Pitágoras Games? O jogo é dividido em rondas e em cada ronda existem 2 grandes partes. Na primeira parte, nós vamos escolher da nossa mão uma carta e vamos colocá-la secretamente
numa fila de compra, também chamada a fila de ensaio. Todos vamos fazer isto simultaneamente. Depois, o primeiro jogador irá agarrar em todas as cartas, irá baralhá-las e irá colocar todas as cartas viradas para cima. Esta é a primeira parte. Na segunda parte, começando pelo jogador que tiver o marcador de primeiro jogador, ele irá escolher uma das cartas que está na fila de ensaio ou na fila de compra, adicioná-la à sua mão e a partir daí poderá fazer o número de grupos de conjuntos de cartas que quiser ou puder. Existem dois tipos de conjuntos de cartas. Existem os conjuntos de cartas de montra e os conjuntos de carta de mão. Os conjuntos de carta de montra são pares de cartas cujas cartas têm uma das 4 características possíveis das 2 cartas mais abaixo na montra. Isto é, eu posso fazer um par de cartas verde. Porque, no fundo, existe carta com a cor verde. Ou então, eu posso fazer um trio de cartas com uma característica igual a uma das cartas que estão na montra, em qualquer local. Não necessariamente as duas do fundo. Por exemplo, eu poderia fazer um conjunto de trios de cartas da mesma artista, apesar dela estar aqui no topo. Sempre que eu faço um conjunto de cartas, várias coisas acontecem. Coisa número 1 que acontece. Eu vou buscar um marcador de pontos do tipo de característica que eu fiz aquele grupo. Por exemplo, se eu fiz um conjunto de artista, eu vou buscar o primeiro marcador de cara ou de artista que está na pilha. Isso acontece para números, cifras ou símbolos, caras e cores. A outra coisa que acontece é, dependendo se é um trio ou um duo de cartas, vai acontecer várias coisas. Se for um conjunto de montra, eu vou, então, pegar na carta que estava no fundo, que fiz coincidir, neste caso verde, e vou puxar essa carta para o final da fila. E todas as outras vão descer. Se eu fizer um trio, isto é, um conjunto de mão, eu vou poder puxar uma dessas 3 cartas de volta para a minha mão, independentemente de qual seja. Eu posso continuar a fazer grupos de cartas se quiser e se puder. Por cada grupo ou conjunto de cartas que eu fizer, eu vou biscar uma carta secretamente. As cartas biscadas dessa forma secreta apenas serão colocadas na mão do jogador no final do seu turno e não podem ser utilizadas para fazer outros grupos durante esse turno. Além dos pontos que nós recebemos por fazer conjuntos de cartas, eu posso receber ainda bonificações por o número de marcadores de pontos que eu tiver. Se eu tiver marcadores de pontos, 3 deles com numeração seguida, eu vou poder ir buscar um bónus que me vale 2 pontos. Se eu tiver 4 marcadores iguais de pontuação
eu posso, independentemente de se são seguidos ou não, eu posso ir buscar o marcador de pontuação de bónus 3. Isto sempre tem a ver com o tipo de marcadores que nós tivermos. O outro marcador de bónus que nós podemos ir buscar é por variedade. Se eu tiver variedade, isto é, um de cada um dos tokens de pontos, eu posso ir buscar um dos 3 bónus de variedade. Que lá está, tentarei ir sempre buscar o mais valioso, que é o de 3. Outro jogador ou o próprio jogador, se conseguir 4 mais tokens de pontos diferentes, pode ir buscar o outro e assim sucessivamente até os 3 terminarem. Depois de os jogadores fizerem as suas ações, buscar uma carta e fazer conjuntos de mão ou de montra, podem ir todos buscar uma carta. Finalmente, o marcador do primeiro jogador irá passar para o jogador à esquerda e irá iniciar uma nova ronda. Isto irá acontecer até que uma de duas coisas acontecer. Ou duas das pilhas de marcadores de pontos sejam esgotadas, ou as cartas do baralho esgotarem. Quando uma dessas coisas acontecer, o jogo irá terminar. Depois do jogo terminar, irão ser somados todos os marcadores de pontuação e de bónus, e quem tiver mais pontos será o vencedor. De seguida, vamos saber as minhas opiniões sobre este fado duetos e desgarradas da Pythagoras Games. Então, quais são as minhas opiniões sobre este fado duetos e desgarradas da Pythagoras Games? Como sempre, começamos com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos deste jogo. Então, o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do mecanismo de oferta. Adoro aquela escolha difícil, porque existe a maior parte das vezes uma escolha difícil daquelas cartas que eu tenho na mão, qual é aquela que eu vou oferecer aos outros. Principalmente se eu não sou o primeiro a escolher, não é? Às vezes é uma escolha tão difícil, mas tão difícil que se torna algo fulcral neste jogo. E eu adoro escolhas difíceis. É uma das marcas de um bom jogo. As escolhas difíceis. E esta escolha de que carta é que eu vou colocar na linha de compra, assim se possa dizer, é um mecanismo que eu adoro. Então, que outra coisa eu gosto mais? Eu gosto mais das duas formas de podermos fazer conjuntos de cartas. Isto é, existe a possibilidade de conjunto de mão e conjunto de montra. Se fosse só um ou outro, por exemplo, se fosse só sobre estes dois, o jogo ficaria reduzido, na minha opinião. E, sem dúvida, o poder fazer dois tipos de conjuntos de cartas, acho que é um mecanismo super interessante. E isso é complementado com outra coisa que eu gosto mais, que é poder fazer vários conjuntos ao mesmo tempo. E principalmente aquele pequeno mecanismo que faz toda a diferença, que é quando fazemos um conjunto, um trio de cartas, nós podemos puxar uma dessas cartas para a nossa mão. Isso faz com que nós podemos fazer mais conjuntos e fazer quase um efeito de combo barra bola de neve que eu adoro neste jogo. Este efeito de poder fazer vários conjuntos que dá uma satisfação enorme. Coisas que eu gosto mais ou menos. O que eu gosto mais ou menos é da arte das cartas. Eu aprecio os vários artistas que serem conhecidos. Acho interessante. Mas apesar de eu gostar muito, por exemplo, da arte da box, da caixa, não sou um grande fã da arte das cartas. É um gosto pessoal. É por isso que eu gosto mais ou menos.
Que outra coisa que eu gosto mais ou menos? É outra coisa também estética, que tem a ver com o marcador de primeiro jogador. Acho que é muito fraco em termos de aparência. Acho que deveria haver algo diferente. Nem que fosse, poderia ser talvez uma guitarra, podia ser, ou mesmo um candelabro, pronto, isto é supostamente a mesa, mas uma coisa quase bem mais trabalhada do que simplesmente um retângulo. E então, o que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos também é um fator pessoal. Este jogo tem por nome Fado, Duetos e Desgarradas, significa que tem duas formas de jogar o jogo, que é a forma de duetos e a forma de desgarradas. Eu adoro a forma de duetos, mas não sou fã da forma de desgarradas. Eu gosto mais desta dificuldade que se tem de escolha, o que poder fazer. O desgarradas dá uma amplitude maior. Portanto, gosto menos desse formato, dessa variante, do que a variante que para mim é a variante principal, que é parte dos duetos, da forma como está aqui montada e aquela que eu ensinei no tutorial. Então, qual é a minha opinião global deste fado Duetos e Desgarradas? É uma opinião extremamente positiva. Digo mais, é um dos meus jogos de filler favoritos. Sempre que este jogo vai a um encontro, normalmente vai à mesa. É um jogo que dá imenso prazer fazer os chamados combos com as cartas, e faço um grupo e faço mais um grupo e puxo esta carta, e que carta é que eu vou dar ao outro para eles não poderem fazer grupos. É escolhas que eu simplesmente adoro fazer, e este jogo pequenino, que como vocês podem ver é um jogo muito pequenino, tem uma escolha extremamente difíceis, pelo menos na minha opinião, e que me dá um gozo imenso. Portanto, é um dos meus jogos favoritos fillers, e tanto a editora como o designer estão de parabéns. Não há muito mais para dizer. Adoro os componentes. Por acaso foi uma coisa que não, mas gosto muito dos componentes. Aqui esta parte dos componentes terem vários formatos, acho que é um toque muito interessante deste jogo, que o também faz sobressair um bocadinho, apesar de não estar nos gosto muito, mas é sem dúvida uma coisa que eu gosto e acho muito interessante, estes vários looks diferentes nos tokens, e eu, sem dúvida, gosto muito deste jogo. Aconselho vivamente a vocês adquirirem, e se gostam de jogos simples, se gostam de jogos de fillers, que podem jogar com qualquer pessoa, desde uma criança, ele diz 7 anos, e sem dúvida, com 7 anos já dá para adquirir então uma certa estratégia. Se gostam deste tipo de jogo, que pode ser jogado com o maior da simplicidade, mas também pode jogar com um nível de estratégia maior, em termos de saber as escolhas que fazer, o que jogar, para à espera que alguém puxe aquela carta para cima para as outras descerem, e eu se calhar fazer a carta que vem a seguir. Tem um nível de escolhas e de jogabilidade que eu simplesmente adoro. Portanto, se puderem, adquiram e joguem Fado, Duetos e Desgarradas. E é tudo. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais um vídeo. E até ao próximo vídeo.